Marco Aurélio, um homem poderoso que decidiu viver uma vida de virtude. Este homem não queria se entregar aos prazeres que muitos outros líderes romanos desfrutavam, como beber vinho em excesso ou assistir a jogos violentos no Coliseu. Em vez disso, ele tinha um objetivo importante: ajudar as pessoas. Para fazer isso, Marco Aurélio seguiu um ensinamento importante do estoicismo, que diz que existem coisas que podemos controlar e coisas que não podemos. Ele acreditava que, além das nossas ações, não podemos controlar a maioria das coisas. Isso significa que não devemos nos preocupar demais com coisas que não estão sob nosso controle, pois isso só nos traz problemas. Quando a vida fica difícil, geralmente é porque nos preocupamos muito com coisas que não podemos mudar. Isso nos faz sentir como marionetes, controladas por algo que não podemos controlar. Mas, na verdade, somos nós que permitimos que essas coisas tenham poder sobre nós. A verdadeira liberdade acontece quando paramos de nos preocupar com coisas que não podemos controlar. Quando fazemos isso, essas coisas perdem o poder sobre nós e nos sentimos mais calmos e livres. Marco Aurélio nos ensina que podemos ser os mestres das nossas próprias vidas quando aprendemos a nos desprender das preocupações inúteis. Para Marco Aurélio, não se preocupar com coisas que estavam fora do seu controle era uma chave para enfrentar suas muitas responsabilidades como imperador e focar na missão que ele acreditava ter sido confiada pelos deuses. Para Epicteto, isso significava liberdade. Para outras pessoas, não deixar-se afetar por influências externas poderia ser uma maneira de se concentrar em metas importantes ou simplesmente um caminho para uma vida mais feliz e despreocupada. Quando a vida nos causa dor, precisamos aprender em que coisas parar de nos preocupar e como fazer isso. Neste vídeo, exploramos e interpretamos livremente a filosofia de Marco Aurélio sobre como dar menos importância a coisas que não valem a pena. Nas suas meditações, Marco Aurélio frequentemente distingue entre passado, presente e futuro, oferecendo sabedoria sobre como frequentemente nos preocupamos demais com eles, ou de maneira inadequada, ou com as coisas erradas. Começando com o futuro, como Quineu Sêneca já disse, muitas vezes sofremos mais em nossa imaginação do que na realidade. Nossos pensamentos sobre o futuro costumam nos fazer sofrer, já que nossa mente cria inúmeros cenários que provavelmente nunca se concretizaram. Antecipamos como lidar com resultados possíveis, enquanto ficamos ansiosos por não saber exatamente como as coisas vão acontecer em nossas vidas. Às vezes, nossas previsões se concretizam, mas muitas vezes o destino nos surpreende com eventos que não poderíamos prever, para melhor ou pior. Portanto, o foco excessivo no futuro pode ser uma fonte significativa de preocupação e sofrimento desnecessário. Por exemplo, às vezes passamos anos nos preparando para uma aposentadoria que ainda não chegou, ou enfrentamos o diagnóstico de um câncer terminal que nos dá apenas alguns meses de vida. A mera possibilidade desses eventos nos faz preocupar incessantemente, imaginando o melhor e o pior cenário possível. E se a Terceira Guerra Mundial eclodir? E se eu perder todo o meu dinheiro? Esses resultados adversos são possíveis, mas será que realmente precisamos nos preocupar com eles antecipadamente? Enquanto esses eventos não estiverem ocorrendo no presente, não podemos lidar com eles, porque na realidade, eles simplesmente não estão acontecendo. Eles existem apenas em nossos pensamentos. O futuro só nos perturba porque pensamos nele, pois ele não existe fora de nossas mentes. Então, se você está enfrentando um diagnóstico tão sombrio como um câncer terminal, o que o impede de viver o dia de hoje e aproveitar cada segundo de sua vida preciosa? Levante-se, erga a cabeça, independentemente do que esteja acontecendo em sua vida, seja algo pequeno ou monumental. Vista-se da melhor maneira, coloque seu melhor tênis e vá criar momentos memoráveis que serão lembrados mesmo após a sua partida. Marco Aurélio escreveu que não é o peso do futuro que nos pressiona, mas sim o do presente. Não é o futuro que nos machuca, mas sim como lidamos com ele no presente. A angústia em relação ao futuro acontece no presente, de forma irônica, pois quando o futuro se desdobra,
ele já se tornou presente. Quando nos preocupamos demais com eventos futuros, a vida começa a doer, porque sofremos em nossa imaginação, permitindo que eles ditem nosso presente. Portanto, o que Marco Aurélio estava nos ensinando sobre não nos preocuparmos excessivamente com o futuro é que, se conseguirmos lidar bem com o presente, também seremos capazes de lidar com o futuro, se necessário. Como ele disse, nunca deixe o futuro perturbar você. Você o enfrentará, se necessário, com as mesmas armas da razão que hoje utiliza contra o presente. Marco Aurélio tinha um ensinamento poderoso. Ele nos aconselhava a não imaginar todos os possíveis problemas que podem acontecer no futuro, a menos que estejamos lidando com a situação que estamos vivendo no presente. Quando ele focava totalmente no que estava acontecendo agora, percebia que conseguia enfrentá-lo. E, se fosse o caso, por que não seria capaz de lidar com o que ainda está por vir? Isso se parece muito com a ideia de amor fati, que significa amar o destino, mas com a confiança de que somos capazes de superá-lo. Em outras palavras, abraçar o que acontece na vida, sabendo que somos fortes o suficiente para enfrentar qualquer desafio que o futuro possa trazer. Quanto ao passado, Marco Aurélio nos lembrava de como a vida passa rapidamente e desaparece para sempre. O passado, assim como o futuro, é um domínio no qual não podemos fazer nada. O que aconteceu já aconteceu, e a menos que inventemos uma máquina do tempo, não podemos mudar nada sobre isso. Portanto, é mais sábio concentrar nossas energias no presente e no que podemos fazer agora para moldar nosso futuro da melhor maneira possível. Viva o presente e ame o destino, pois é a única maneira de encontrar significado e realização em nossa jornada. Marco Aurélio nos ensinou com grande sabedoria. Lembre-se de que o homem vive apenas no presente. Neste instante fugaz, todo o resto de sua vida é passado, e se foi ou ainda não foi revelado. Curta, portanto, é a vida do homem, e estreito é o canto da terra em que ele habita. Apesar da estreiteza de nossas vidas, que ocorre apenas no momento presente, muitas vezes nos preocupamos excessivamente com o que está fora desse momento, ou seja, o futuro e o passado. Marco Aurélio nos lembrou que o passado não possui significado no presente. Não significa que os eventos passados não influenciem o presente, ou que não possamos aprender com eles. A questão é que não podemos mudar o passado, pois está fora de nosso alcance. Nossas memórias do passado muitas vezes são imperfeitas e não podemos verificar com precisão o que aconteceu. Confiamos em lembranças pessoais e diferentes perspectivas. Portanto, o passado não está apenas fora de alcance, mas nossas lembranças dele são frequentemente imprecisas. Ainda assim, continuamos nos preocupando com eventos passados, revivendo a dor que eles nos causaram. Alguns acreditam que, ao pensar no passado, podem ter algum controle sobre ele, mas essa é uma ilusão. O passado já se foi. Tudo o que tentamos controlar são nossos pensamentos sobre algo que não voltará. Assim, Marco Aurélio nos instiga a valorizar o presente e a não gastar energia tentando mudar o que já passou, mas sim concentrar nossos esforços em viver o presente com plenitude e sabedoria. É nesse momento fugaz que a vida acontece de verdade. Muitas pessoas se pegam pensando, eu queria poder ter feito isso de forma diferente. No entanto, desejam algo impossível. Não ganhamos nada com esses pensamentos, pois eles nos levam a ansiar por coisas que nunca poderemos realizar. Para Marco Aurélio, em vez de focar nos eventos passados em si, ele se concentrava na sua reação a eles. Eventos passados estão além do nosso controle. Na época em que aconteceram, provavelmente também não tínhamos controle sobre eles. Mas o que podemos controlar é como nos posicionamos em relação a esses eventos. Podemos considerar o passado como um infortúnio, como uma infância difícil ou experiências de amizades que acabaram ou empreendimentos comerciais que falharam. No entanto, a natureza desses eventos não é o que importa. O que importa é como lidamos com eles. Marco Aurélio afirma: aceite o presente como ele é e concentrar-se nas nossas ações e reações no momento presente é uma das lições fundamentais de Marco Aurélio.
Isso significa que devemos buscar a serenidade e a sabedoria para lidar com as situações conforme elas se desenrolam, em vez de resistir ou ficar perturbados com o que não podemos controlar. Muitas vezes, a insatisfação com o presente ocorre quando as coisas não acontecem como esperamos. Ficamos descontentes porque queremos que as coisas se encaixem nos nossos desejos e expectativas. No entanto, Marco Aurélio nos ensina que lutar contra o presente, esperar que ele seja de outra maneira, é uma batalha perdida. O mundo e as circunstâncias são o que são, e não podemos moldá-los totalmente às nossas vontades. Essa aceitação não significa passividade, mas sim agir com prudência, humildade e sabedoria diante do que a vida nos apresenta. Podemos fazer escolhas e tomar ações que estejam de acordo com nossos valores e virtudes, mas sempre reconhecendo os limites do nosso controle. Em resumo, Marco Aurélio nos ensina a encontrar paz e contentamento ao abraçar o presente, aceitando o que não podemos mudar e agindo com sabedoria e integridade naquilo que podemos influenciar. É uma filosofia que nos convida a viver com propósito, coragem e serenidade, independentemente das circunstâncias externas. É uma busca constante pela excelência moral e pessoal, mesmo em face das incertezas e desafios da vida. É fácil cair na armadilha da raiva e da tristeza quando as coisas não acontecem como queremos. O presente pode se tornar uma câmara de tortura quando sofremos com a incerteza do futuro ou quando estamos tão apegados ao presente que tememos perdê-lo. No entanto, Marco Aurélio nos lembra de que podemos encontrar uma maneira mais sábia de lidar com tudo isso. É verdade que muitas vezes não conseguimos ver o que realmente está sob nosso controle, nossas escolhas, ações e opiniões. Marco Aurélio via a lei da natureza como nosso mestre, e fugir dela ou resistir a ela nos torna desertores e fugitivos. Em vez disso, ele nos instiga a abraçar os caminhos da natureza e concentrar nossa energia em lidar com eles, em vez de nos desgastarmos com desgosto ou apegos às nossas circunstâncias. Uma maneira poderosa de aceitar o presente, como ele escreveu em suas meditações, é focar no que temos, não no que falta. Podemos olhar para as coisas que valorizamos e pensar em quanto as desejamos. Isso nos ajuda a apreciar o que temos e a não nos tornarmos excessivamente complacentes, para que não fiquemos devastados caso as percamos. Aceitar as circunstâncias pode ser difícil, especialmente quando enfrentamos desafios significativos. No entanto, para Marco Aurélio, a adversidade e os problemas não são desculpas para nos comportarmos mal, mas oportunidades para praticar a virtude e aplicar a filosofia à nossa vida. A arte de viver não depende de quão incríveis ou difíceis são nossas circunstâncias externas, mas sim de como enfrentamos os eventos que encontramos. Então, lembre-se disso. Dê o seu melhor para viver o hoje, independentemente da sua situação atual. Não olhe para os outros, não olhe para o futuro, não olhe para o passado. Veja o que está diante de você e apenas comece. A motivação pode vacilar às vezes, mas a persistência e a constância são fundamentais em tudo o que você faz. Agradeço por acompanhar até aqui e espero que este conteúdo tenha sido valioso para você. Lembre-se de que a chave está em abraçar o presente, agir com sabedoria e cultivar uma mentalidade resiliente. Continue sua jornada, enfrentando o que vier com coragem e determinação. Até o próximo vídeo.